nível. Vamos ver a treta na Globo News? Corte lá do DCM. Vamos lá, queridos. Ajudem este humilde canalzinho. Precisamos da ajuda de vocês, gente. Vamos lá. A Globo News teve uma treta ontem que eu queria mostrar aqui para vocês, que foi interessante. O Otávio Guedes, que é um cara, assim, em geral, que fala coisas que fazem sentido. E ele é mais progressista do que o resto daquela turma. Ele falou da Michelle, lembrou quem é a Michelle e acabou tretando com o tal do Daniel. É Daniel o quê? Hoje eu tô ruim. Velho, foda de memória. Daniel alguma coisa que tem voz fina, que é um liberal insuportável. Sabe quem é esse cara? Se acha também lá. Daniel Souza. Bom, Souza, isso aí. E aí acabou rolando essa treta aqui que eu vou compartilhar com vocês. A hora que estava, Guedinho, no campo do governo Lula, foi parar no campo dos bolsonaristas. E assim como os bolsonaristas fazem figurinha e meme de craque do jogo do lado de lá, ontem foi o dia do governo fazer a figurinha de craque do jogo para Michelle Bolsonaro. Eu recebi um monte de você. Acabei de receber uma aqui. Aí, ó. Acabei de receber uma aqui. Essa inversão de pauta é uma das principais críticas do entorno do Flávio Bolsonaro, que agora que estava vendo aqui, acabou de divulgar um vídeo falando agora diretamente. A reação, acho que foi o Daniel falou sobre a reação do Flávio Bolsonaro, né? A primeira reação dele foi dizer que hoje é jogo do Brasil, ninguém vai me encher o saco, não foi isso? Eu tô enganado. Hoje nada me abala, né? Nada me aborrece. Uma coisa assim, se a produção puder pegar a frase, mas acho que nada me aborrece. Hoje é jogo do Brasil, nada me aborrece. Quer dizer, o Flávio ele não age com inteligência quando é confrontado, quando tem um problema, né? Então, quando ele tem um problema, ele entra em estado de negação. A gente já pode tratar esse perfil do Flávio, pelo menos nessa campanha, nas duas crises que ele teve que administrar. A primeira, quando o repórter do Intercept pergunta se houve dinheiro, se houve financiamento do Vorcaro pro filme, ele dá aquela risadinha nervosa, diz que não. E agora, quando tem um vídeo da Michelle, ele diz, esse é jogo do Brasil, isso não vai me perturbar. Nada vai me tirar do sério hoje. E horas depois ele tem que fazer um comunicado, e a Sadi falou que muita gente criticou ele por não fazer um vídeo, e agora ele está publicando um vídeo dizendo que jamais teria desrespeitado a mulher do pai dele. Então, é sempre uma reação em etapas que vai da negação para o que deveria ter sido feito no dia anterior. Quando você faz um pupurri tão bem feito, tão profissional quanto a Michelle, eu me impactei. Eu falei, meu Deus, quando você junta tudo, a gente tem flashes aqui, vai. Quando ela junta tudo, foi Ciro quem promoveu o PDT, né, aquela ação que o tornou inelegível, chamou as esposas de Bolsonaro de ladras, os filhos de ovos da serpente nazistoide, de corruptos e bandidos. Então, quando você junta, realmente faz essa edição profissional que a Michelle fez, você que sabe que a política é pragmática, né? A política exige pragmatismo. E ela também, desta maneira, se coloca com esse discurso de pureza, né? O discurso dela é um discurso de pureza. E eu tenho muito receio desse tipo de discurso, né? Eu já falei que a Michelle, o discurso dela é mais radical do que o do Flávio Bolsonaro. É mais ameaçador à democracia do que o do Flávio Bolsonaro. Por quê? O Flávio Bolsonaro, ele faz um discurso golpista, né? Agora, a Michelle é perigosa, o discurso dela é perigoso, por quê? Porque ela defende que uma autoridade religiosa esteja acima da Constituição. Ela defende o fim do Estado laico. Ela acaba com um dos pilares da República, né? Isso é muito perigoso. Isso é o maior perigo que se tem para a democracia. É tão grave ou mais grave que a quartelada de militares. Agora, eu chamei a atenção para esse vídeo do Ciro por causa disso que a gente está debatendo. Ele colocou, e concordo com você, até pra gente que viu, fica chocante quando vem um vídeo da Michelle Bolsonaro. E por que 2.2, Otávio? Michelle Bolsonaro, quando faz isso, ela tá dizendo, vocês são o centrão da família. Uhum. Eu sou a Bolsonaro raiz. Isso. Porque se alguém falar isso do meu marido, eu não vou entrar nesse pragmatismo aí de vocês com um cara que fez o que fez com a família. Então, a defensora da família Bolsonaro sou eu. É isso que ela tá falando. É isso que Michelle Bolsonaro tá falando quando ela traz o episódio Ciro pra esse vídeo, Daniel. E ela traz um detalhamento pra justificar o posicionamento dela, que você, do outro lado, fica até bom. Ela tem um ponto. Os filhos não são coerentes. Sim. Ela está defendendo os valores cristãos. Os filhos não estão defendendo os valores cristãos. E isso me parece que é calculado de forma muito precisa e projetado de maneira muito cuidadosa. Fala, Gadinho. Não, só quero lembrar que toda essa pureza que ela defende, tudo isso, ela recebeu cheques do Queiroz. E isso nunca foi esclarecido, né? O Queiroz era quem fazia a rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. E ela recebeu cheques do Queiroz, 89 mil. Foi entre 2011 e 2016, durante 5 anos. Houve cheque do Queiroz da rachadinha do gabinete. O comandante da rachadinha do gabinete do Flávio depositou cheques na conta dela. Isso nunca foi explicado. Então, eu tenho assim, eu tenho muita cautela, né? Com esse discurso de vítima, com esse discurso de eu estou trazendo a pureza, os filhos do Bolsonaro não são puros, eu sou diferente deles. É assim, na minha visão jornalística, eu só estou trazendo fatos. Então, se ela é para crescer, se os filhos são sujos, são o centrão da política, ela teria também que esclarecer os cheques do Queiroz. Isso aqui, só para lembrar aqui para o nosso assinante, o Queiroz, matéria do G1, tá? Tô lendo aqui só para deixar registrado. O Fabrício Queiroz e a esposa, a Márcia Aguiar, repassaram um total de 89 mil reais à primeira-dama. Foram 21 cheques na conta de Michelle entre 2011 e 2016, totalizando 72 mil reais. As informações foram publicadas à época pela revista Cruzoé e confirmadas pela TV Globo. Só para deixar registrado do que o Otávio tá falando na matéria de agosto de 2020. Agora, Otávio, pela ordem, ninguém tá comprando o discurso aqui pelo valor de face, nem não tá... falei isso. Eu não falei isso. Não, assim, enfim. Parece um pouco da maneira como você acabou colocando. Não, então é equívoco seu, Daniel. Não falei nada disso, eu não comento
comentário de comentarista. Eu estou trazendo fatos, jornalisticamente. Eu estou dizendo que não é possível, né? Esse discurso da Michelle de pureza na política é perigoso. Porrada. Porque quem faz sempre esse discurso de pureza na política, não explica suas contradições, é perigoso, só isso. O Guedinho ficou bravo com o Daniel, né? Mas eu acho que ele tem um ponto aí também. Mas sabe quem é que me lembra a voz desse Daniel? Quem? O Gaguinho do Looney Tunes, o Kiko. O Gaguinho, o personagem do Looney Tunes, do Patolino, lembra? Vê se não é a vez. O Gaguinho, Gaguinho. Sim. Sim. A voz do Gaguinho. E acho que o Guedinho perdeu a paciência com o cara, porque é sacanagem mesmo, né? E é claro curioso o que ele fala. Eu não comento comentarista. Bola nas costas. Quando você traz, não sei o que, esse cara está trazendo fatos mesmo. E a Michelle tem uns cheques aí do Queiroz que nunca foram explicados. Nunca. Né? Agora, ela fez um negócio tão bem feito que passa a imagem de que ela é a grande santa no meio dessa turma toda aí, que a gente sabe que não é verdade também. O Otávio Guedes está fazendo essa recuperação da biografia da Michelle. Mas, para todos os efeitos, o vídeo teve esse efeito devastador na campanha, não tem para onde escapar. E aí, né, eu acho que, francamente, assim, hoje é partir para o abraço, porque eu acho que não vai parar por aí, viu, Soman? Eles não conseguem se conter, não tem jeito. Por mais que o Flávio tente, sei lá, ser apaziguador, e de fato ele é menos escroto do que os outros irmãos, né? Ele, sei lá, tenta parecer um pouco mais civilizado. Ele reage mal quando confrontado com as pataquadas dele. O Otávio Guedes tem razão, ele vai para uma negação meio topeira, ou então ele, né, tenta fazer que nem ontem, acaba se dando mal, porque ele deu a entender que a Michelle está louca, desequilibrada, se chama gaslighting, né, que é uma cagada, que ele não age dessa maneira, ele prefere conversar, ele sabe da crise que ela está passando, dando a entender que ela não sabe o que está fazendo. Né? E ela sabe muito bem o que ela está fazendo. E número 2, cara, ele tem um encosto, que é o Eduardo. O que você faz com o Eduardo? Uhum. O pai não consegue controlar o Eduardo. O que o Flávio vai falar? Pô, segura a onda aí. Manda seus jagunços parar de xingar a mulher de puta. Você consegue fazer isso? Se ele ousar fazer isso, é capaz do Eduardo também mandá-lo para o mesmo lugar onde ele mandava o pai. Então tá numa puta fria. Eles se autodestruíram de um jeito assim, público, que é até gostoso de ver, até divertido de ver. Parece, sei lá, um filme de Natal italiano, só que com pintada de pornô chanchada assim no meio. Mas Parente a Serpente, do Mario Monicelli, não sei se você se lembra desse... É o último filme dele, eu acho. Mas, enfim, uma família toda que se odiava e se encontra no Natal. Explode, eu vou dar um spoiler aqui. A casa explode. É mais ou menos o que a gente está assistindo, né? Não é mais ou menos, é exatamente. A vida imita a arte. A vida imita a arte. E ele mesmo falou, lembra? Prefiro fazer do Brasil terra arrasada. Ele está começando por queimar a casa dele. Com todo mundo dentro. Mas é que vamos lá, vamos entender o vocabulário bolsonarista. Quando ele fala o Brasil, ele está falando da família. Né? Porque a única coisa que interessa para eles é a própria família. E o que está claro para a gente, e tem que estar claro para a sociedade brasileira, é que existem 2 eleições em andamento. A eleição a presidente da República, que é uma que o Lula está disputando sozinho, na verdade. Tá? A disputa eleitoral hoje é se o Lula será ou não será presidente da República. Não é se será o Lula ou será outra pessoa. Essa é a disputa eleitoral. Eu confio para que o Lula seja reeleito ou não confio, ponto. Do lado de lá não importa quem esteja. E a eleição do Flávio Bolsonaro, a disputa verdadeira é para saber quem manda na família Bolsonaro. Essa é a disputa eleitoral dele. A disputa eleitoral dele é contra a Michelle. A disputa eleitoral dele agora é contra o próprio pai. Porque se ela tem o aval do Jair, vamos combinar que o Jair não é o
O rei que sempre cantou ser, o cara que manda prender e soltar, grita e faz, ele precisa articular com a esposa para a esposa dar uma cotovelada no próprio filho, para o filho tentar baixar um pouco a guarda e não matar o próprio patrimônio dele. Você percebe que eles têm que articular entre si, eles têm que chamar aliados de fora para resolver as tretas da família. A eleição dos Bolsonaro é deles contra eles mesmos, entende? E da mesma forma, quando você falou da Bia Kicis, me retomou na memória uma matéria que eu escrevi aqui no DCM em 13 de novembro, Kiko, que a Bia Kicis curtiu uma matéria do DCM, lembra? Que era o Ibanez Rocha desprezando o Bolsonaro. O Ibanez Rocha dizendo que o Bolsonaro tinha que estar preso mesmo, que isso era problema da justiça, que... Aliás, Tomão, vamos contar aqui que a Michelle também entrou em contato com a gente de uma maneira muito gentil. Muito gentil. E eu respondi muito gentilmente, e ontem eu chamei ela de novo, ontem, tá? Chamei a Michelle, coloquei o DCM de novo à disposição, e se ela quiser falar a respeito também do caso Flávio, do vídeo que ela gravou, nós estamos à disposição. A Michelle chamou o DCM porque na matéria investigativa do Segala, que conta o caso lá da esposa do Malafaia recebendo dinheiro público, tem uma foto dela orando junto da mulher, sendo ungida pela mulher. Eu não sei bem o que é aquela imagem, mas as duas juntas na igreja. E a Michelle trouxe um questionamento do porquê que a imagem dela estava naquilo, no sentido que ela não fala isso, mas ela quis mais ou menos dizer assim, se o negócio da mulher do Malafaia é problema do Malafaia e do governador Tarcísio, me tira fora desses rolos. É mais ou menos a Michelle tentando se limpar dos rolos que estão em torno de todo o bolsonarismo. Eu não acho que ela é menos enrolada, eu também não acho que ela é santa, mas a estratégia política da Michelle está sendo de se anistiar do bolsonarismo. Ela está tentando um trampolim para fora do bolsonarismo sem perder o patrimônio bolsonarista, que é importante. O patrimônio financeiro e o patrimônio eleitoral. Mas ela quer para 2030, eu falei ontem, a Michelle está se cacifando para 2030 ser ela a terceira via. Aquela que é o que o bolsonarismo prometeu e não cumpriu. E para isso ela vai precisar se separar do Jair ou ter o Jair com ela contra os filhos. Alguma coisa tem que acontecer. Ou ela vai romper com o Jair e mostrar para a sociedade que o casamento fracassou, porque Jair não controla os filhos e ela mata os filhos dele como concorrentes, ou ela vai conseguir trazer o Jair para o lado dela, que parece que é o que ela fez nesse vídeo, e trazendo o Jair para o lado dela, está mostrando que os filhos são cachorros loucos incontroláveis e por isso deixa os adultos na sala, e já que o Jair está preso, ela é a única via possível. Então a Michelle, ela é muito, muito bem construída. Muito bem construída. Muito bem construída. E ela tem algo que o Flávio não tem e por isso ele está desesperado. Ela tem os evangélicos com ela. Ele não tem os evangélicos. Ele já não tinha e o pouco que tinha está derretendo. E aí ela conseguiria, num estalar de dedos, recuperar o público evangélico dele. E ele sabe que ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. Então, e também das mulheres, né, cara? É um bando de homens escroto, coçando o saco e falando mal de mulher, tudo, né? Aproveitadora. É uma gangue ali que, porra, ela tá chamando atenção para isso também, a mulher esperta. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!